vi que boa parte de vocês estão com atividades atrasadas, né? Então, eu decidi fazer esse momento de recuperação, igual a gente fez lá sobre o conteúdo de cinemática, tá bom? Então, eu acabei de reabrir as atividades das aulas 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Quer dizer, a 13 e a 14 ainda estavam abertas, né? Mas aí eu estendi o prazo para até o dia 9 de fevereiro de todas essas atividades, para que vocês possam colocá-las em dia, para melhorar a nota de vocês aí, para quem está atrasado colocar em dia. Essa que é a ideia, ajudar vocês para facilitar um pouquinho a vida de vocês e dar um descanso. Então, hoje eu não vou colocar conteúdo novo, não vou colocar lista nova, e vou deixar esse tempo para vocês colocarem a vida de vocês aí em dia, para que ninguém fique para trás aí na disciplina, beleza? E aí, para a gente aproveitar o tempo, eu gostaria de saber se vocês querem que eu resolva alguma questão aí para vocês, para ajudar. Se alguém pudesse pronunciar aí. Professor, eu fiquei com dúvida na questão da aula 13, Aula 13. Qual questão? tanto na 1 quanto na 2. Tá, Mas pode ser a 1, se puder resolver a 1, acho que já ajuda na outra também. beleza. Então, aula 13. Questão 1. Vamos lá. Isso. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Espera aí só um minutinho que eu estou abrindo aqui os slides, tá? Tranquilo. Pessoal, até antes de resolver a questão, enquanto eu preparo aqui, eu gostaria de saber como é que vocês estão aí no curso, que eu sei que o nível de dificuldade aumentou um pouquinho. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo acompanhar aí, tranquilo, se está tendo muita dificuldade. Eu estou vendo que pouca gente está me procurando para tirar dúvida. Gostaria de saber se está tudo bem aí. Bom, se ninguém está falando nada, eu acho que está tudo bem, né? Professor, eu tenho achado realmente mais difícil, né? Com o passar do tempo, as atividades, até mesmo o conteúdo, tenho tido um pouco mais de dificuldade. Mas tenho conseguido resolver e me virar para fazer as questões, até mesmo para tirar as dúvidas, tem ajudado bastante. Outra coisa que tem atrapalhado, para mim, né, pessoalmente, que tem atrapalhado um pouco, aí eu não sei como é que tá para o senhor, porque antigamente o senhor soltava as aulas, as atividades pela manhã, né? Isso facilitava porque no mesmo dia já dava para tirar as dúvidas. Então isso também tem atrapalhado um pouco, porque com as aulas saindo quase no horário de tirar as dúvidas, fica um pouco mais difícil tirar no mesmo dia as dúvidas da aula do dia, que acaba deixando para depois e acumula um pouco. Eu entendo, Adam, mas eu sempre tento colocar o quanto antes, mas é porque essas aulinhas elas dão um pouquinho de trabalho, né? Então, nem sempre eu consigo. E essas últimas aulas, realmente, eu estou com muita coisa para fazer e acaba que eu não consigo preparar essa aula antes. Acaba que ela fica pronta meio que quase no horário da aula, entendeu? Por isso que está saindo tão próximo. Mas eu vou tentar colocar para vocês sempre o mais cedo possível, tá bom? Beleza. Estão enxergando aí o slide, pessoal? Pode falar, Rodrigo. Não, olha só, completando aí, pra mim tá tranquilo, né? Mas eu sempre tô aqui tirando as dúvidas, né? Nessas questões aí que São mais difíceis, né? são mais difíceis, né? Mas eu tô gostando bastante da metodologia, né?
que aí a gente já sabe que cada dia certinho vai ter atividade. Aí eu já fico alerta. E que nem o Adam falou, né? Eu sempre fico olhando para ver quando essa atividade vai sair, né? Porque eu faço, aí se eu não conseguir fazer, eu já entro na aula. Não, beleza, beleza. Realmente eu vou tentar colocar mais cedo, porque tem aula que demora muito para produzir, eu tenho que pensar qual é o melhor exercício, qual é o melhor assunto, e às vezes enrola um pouco, mas vou tentar colocar mais cedo ainda. Tá joia? Estão conseguindo ver os slides aí, pessoal? Sim, tá dando para ver, professor. Beleza. Gente, eu sei que o nível aumentou um pouco das questões, mas é porque, querendo ou não, a gente tem que aprofundar um pouco, né? A gente tem que sair um pouco do nível muito básico e tem que aprofundar um pouquinho, por isso que às vezes eu coloco algumas questões mais interessantes quando a gente aprofunda em determinado tema. Mas se vocês compararem também aí agora para frente com os exercícios de movimento circular, vocês vão ver que já são exercícios mais tranquilos de movimento circular, tá bom? Mas essa parte força de atrito aí, que na verdade não são questões difíceis, só que são questões que são um pouco mais trabalhosas, né? Essa que é a ideia. Então, olha só, pessoal, ele diz aqui que no sistema a seguir, o bloco B tem uma massa de 1,5 kg, está pendurado aqui. O bloco A tem uma massa de 10 kg, está aqui em cima da mesa, né? E a superfície da mesa onde o A está apoiado é rugosa. Isso quer dizer que tem atrito, basicamente. Ele diz que o sistema está em repouso, no limiar do movimento. Galera, isso aqui é importante. Quando diz que está no limiar do movimento, significa que você está exigindo o máximo do atrito. Você está na situação de atrito máximo, que é o atrito estático, né? E aí, sob essas condições, eu quero saber qual é o coeficiente de atrito estático entre a mesa e o bloco. Beleza? Pessoal, de fato que essa é uma questão até um pouco simples de ser resolvida. Por quê? Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é representar as forças que atuam em cada bloco. Então, se a gente for fazer isso, representar essas forças aí, a gente pode representar as seguintes forças. Eu vou copiar aqui algumas coisas para trazer aí para o exercício. Aqui. Nós vamos ter as seguintes forças aqui atuando no bloquinho A, galera. Olha só. Quais forças vão atuar no bloco A? A gente tem o peso do bloco A. A gente tem essa força aqui, que é a reação da mesa ao peso. Na verdade, é a força que a mesa exerce para segurar o peso, para não deixar ele cair. A gente chamou isso de normal, né? A gente chamou isso de normal. Nós temos a força do fio puxando o A para frente. Temos a força do fio puxando o A para frente. Essa força, quando é força de uma corda, um fio, qualquer coisa assim, a gente chamou de tração. Tá aí. E essa força aqui para trás, pessoal, é o atrito, né? Então, isso aqui é o nosso atrito. Então, essas são as forças que atuam no bloco A. Peso normal, tração e o atrito atrapalhando o movimento. É importante, pessoal, pensar que no limiar do movimento, o sistema ele não está se movendo. Ele ainda está em repouso. Então, esse sistema ainda está em repouso. Então, a gente vai usar condições aqui de equilíbrio, tá bom? No bloquinho B, as forças que atuam nele é o peso de B, e tem a tração aqui para cima, né? E tem a tração aqui para cima no bloquinho B. Essas são as forças que atuam no bloco B. Opa, eu fiz coisa errada, né? Aqui, pronto. Pessoal, a parte mais importante de resolver exercícios de leis de Newton é isso que a gente acabou de fazer, que é identificar as forças que atuam no objeto. Essas forças e até aqui, todo mundo entendeu? Dá um ok aí para mim. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma força? Beleza, essa é a parte mais importante, galera. Agora a gente vai pensar um pouquinho. Primeira coisa que eu tenho que pensar é
O sistema está na iminência, está no limiar do movimento. Quer dizer que ele ainda não se move. Se esse cara ainda não se move, quer dizer que o sistema está em repouso. Então, a gente está numa condição de equilíbrio. Ou seja, o somatório das forças aqui vão ser igual a zero. Então, se a gente pensar primeiro no bloco A, nós vamos ter a seguinte igualdade para o bloco A. Melhor, pensar primeiro no B. Então, o somatório das forças no bloco B é igual a zero. Quais forças atuam aqui no bloquinho B? Nós temos o peso de B menos a tração, né? O peso de B, peraí que travou. Rapidinho, pessoal. Beleza, voltou. Então, olha só, pessoal, geralmente a gente coloca como positiva a força que estaria a favor do movimento. Nesse exemplo, nós não temos movimento, nós temos uma tendência de movimento. O corpo está tendendo a se mover para baixo, o corpo B, né? Então, o que acontece é o seguinte, a tendência do movimento é que o B caia, que o B vá para baixo. Então, a gente coloca a força que está a favor da tendência do movimento como positiva. E as forças que estão atrapalhando essa tendência de movimento como negativa. Isso é uma convenção que facilita na hora de resolver os problemas. Não precisa ser necessariamente assim, mas dessa forma facilita nas interpretações. Então, dessa ideia de que o somatório das forças é igual a zero, porque o sistema está em repouso, porque está no limiar do movimento, a gente tira essa equação, que o peso do bloco B menos a tração é igual a zero. Bom, como resultado disso, é óbvio que a gente fica com a igualdade em que o peso de B é igual a tração, ou tração é igual ao peso de B. Tração está negativa, passa positiva. Acho que aqui não tem muito mistério. Eu usei a condição de equilíbrio no bloco B. Agora eu vou usar a condição de equilíbrio no bloco A. Usando a condição de equilíbrio no bloco A, nós vamos ter a seguinte coisa. Somatório das forças no bloco A também é igual a zero. Só que aqui no bloco A a gente tem que olhar tanto para o eixo Y quanto para o eixo X, né? Porque aqui no bloco A tem forças nas duas direções. Então, olhando para o eixo Y, nós temos a seguinte ideia. Pensando no bloco A, nós temos que o peso de A menos a normal é igual a zero. Né? Pensando aqui no eixo Y, no bloco A. Peso de A menos normal igual a zero. Tranquilo? E agora a gente também pode aplicar essa mesma condição olhando para o eixo X do bloco A. Olhando para o eixo X do bloco A. Olhando para o eixo X do bloco A, nós temos a seguinte igualdade. Nós temos que a tração menos a força de atrito igual a zero. Então, aqui, pessoal, eu coloquei as condições de equilíbrio, tanto no bloco B quanto no bloco A, nas duas direções. E agora, brincando com essas equações, a gente consegue resolver o problema. Porque, olha só, se a gente expandir essa equação aqui, nós vamos ter a seguinte coisa. A gente viu que a tração ela é igual ao peso de B. Dessa igualdade aqui, ó, tração está negativa, passa positiva. Tração é igual ao peso de B. Então, aqui vai entrar o peso de B. Só que a força de atrito, a gente sabe que é o coeficiente de atrito vezes a normal. É assim que calcula a força de atrito estático na iminência do movimento. Como está na iminência do movimento, o coeficiente de atrito e o atrito que a gente está trabalhando aqui é o atrito estático, né? Porque está na iminência do movimento, foi o que a gente estudou lá na aula.
Então, a gente tem que o coeficiente de atrito estático vezes a normal é a força de atrito. Então, a gente tem isso, ó. O peso de B menos o coeficiente de atrito estático vezes a normal é igual a zero. Essa que é a ideia, a gente está pegando aqui o equilíbrio ao longo do eixo X aqui no bloco A. Só que a normal que atua no bloco A é igual ao peso de A. Então, a normal que atua no bloco A é igual ao peso de A. Então, no lugar dessa normal, eu posso colocar peso de A. Essa igualdade eu tirei da onde? Eu tirei do equilíbrio na vertical no bloco A. Então, o normal e peso de A se equilibram, quer dizer que normal e peso de A têm mesmo módulo. E a gente ficou com essa equaçãozinha aqui que é bem simples de resolver, né, pessoal? A gente enxerga claramente aqui, ó, passa esse cara para lá negativo, negativo corta com negativo, passa o peso de A dividindo. Então, a gente chega nessa igualdade aqui, ó, coeficiente de atrito estático, ele vai ser igual ao peso de A dividido pelo peso de B. Peso de A dividido pelo peso de B. O peso de A, galera, a gravidade é 10, mas nem faz muita diferença, né? O peso do A é de 100 newtons, a massa é 10 vezes 10 da gravidade, dá 100, dividido pelo peso do B, que dá 15 newtons. Pessoal, minto, tá ao contrário, né? Tá ao contrário, é peso de B sobre peso de A, tá? Desculpa aí pelo engano. Fazendo as contas aqui, a gente fica meio perdido. Tá aqui. Para quem não entendeu essa alteração, vamos pensar de novo aqui, ó. Esse termo negativo passa positivo, fica peso de B igual a coeficiente de atrito vezes peso de A, e o peso de A vem dividindo. Então, o coeficiente de atrito é o peso de B dividido pelo peso de A. E aí, isso dá para a gente 0,15 de coeficiente de atrito. É assim que tem que resolver essa questãozinha aí. Beleza? Galera, deu para entender essa questão? Tudo bem? Alguma dúvida em algum passo? Alguma coisa ficou obscura aí para vocês? Então, valeu, professor. Eu só errei a questão porque eu achei que 1,5 quilos era o A e o 10 quilos era o B, acredita? Aí no final ficou 100 dividido por Você 15 e eu inverteu estava as errando. mãos. Só por causa disso, mas o raciocínio eu tinha conseguido até fazer e vacilei porque eu confundi as massas dos dois. Beleza, galera. Obrigado. Uma dica, tá, para vocês. O coeficiente de atrito, ele é sempre um valor entre 0 e 1. Então, se você fez as contas e achou um coeficiente de atrito maior do que 1, tem alguma coisa errada. Beleza? Não tem como o coeficiente de atrito ser maior do que 1, porque seria o equivalente a dizer que a força de atrito é maior que a normal. E isso não pode acontecer, tá bom? Então, o coeficiente de atrito, ele é limitado entre 0 e 1, tá joia? Isso é importante. Bom, pessoal, então tranquilo, né? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acho que a outra questão que pediram aí foi a questão número 2, né? Foi, não foi, Guilherme? Foi, exatamente. Tá, eu não vou Essa resolver aqui. ela toda, porque senão eu vou fazer praticamente a lista para vocês, mas eu vou dar umas ideias aqui, tá? Eu já comecei a explicar essa questão para. Eu não lembro, acho que foi o Adam e o Lucas que pediram, né? Lucas? Não, Rodrigo. Acho que foi o Adam e o Rodrigo. Eles já tinham pedido essa questão para mim, e eu já tinha meio que pincelado aqui. Então, tá aqui a questão número 2. Vamos tentar entender o que foi que eu escrevi aqui, porque eu expliquei mais rapidinho para eles, tá? Bom, vou colocar isso aqui para cá. Colocar isso aqui para cá. Porque eu preciso desenhar as forças aqui nesse camaradinho aqui. Pessoal, primeira coisa, desenhar as forças sempre, isso é muito importante quando a gente está trabalhando com leis de Newton, tá bom? Então, do mesmo jeito aqui, no bloquinho B, nós vamos ter as seguintes forças. Vamos pegar aqui alguns pessoais aqui para... Aqui. Ok. Então, no bloquinho B, a gente tem o peso de B.
No bloco B, nós temos a tração que está puxando ele aqui para a esquerda. Essa é a força de tração. E nós temos, claro, a normal, esse bloco está apoiado, né? Então, tem a força normal aqui. Beleza? Essas são as forças que atuam no bloco B. Pessoal, no bloco A, nós vamos ter a tração também, né? Só que aqui agora a tração, ela vai estar diagonal aqui, ó, na direção do plano inclinado em que o corpo A se encontra. Temos o peso do bloco A, apontando aqui para o centro da Terra, geralmente para baixo, né? Peso do bloco A. E temos também a normal, que também vai estar inclinada, né? Temos a normal, que também vai estar aqui inclinadinha, perpendicular sempre à superfície de apoio, né? Então, essa força aqui é a normal. Bom, essas são as forças de imediato, né? Só que o que acontece é que a tendência do movimento desse sistema é aqui para a esquerda, né? O bloquinho A, ele tem a tendência de deslizar para baixo aqui no plano inclinado. Então, o atrito dos blocos com a superfície atrapalha esse deslizamento. E ele diz para a gente, de novo, que o sistema está na iminência do deslizamento. Então, nós temos aqui, pessoal, duas forças de atrito atuando nesse sistema. Quais são essas duas forças de atrito? Nós temos uma força de atrito atrapalhando aqui, né, impedindo o movimento do corpo B. É um atrito estático também, porque está na iminência do movimento. Então, esse é o FAT em B, tá joia? E nós temos também um atrito no corpo A. Então, nós temos também aqui uma força de atrito no corpo A. Os dois corpos estão estão em contato com a superfície, então atua atrito nos dois, né? E claro, pessoal, o atrito ele é sempre oposto à tendência do deslizamento. Então, aqui no bloco A, essa força de atrito, ela está aqui atrapalhando ele a deslizar aqui para baixo, então ele está na direção da tração. Ele está se somando à tração. Beleza? Pessoal, essas forças, novamente, identificar todas as forças é a parte mais importante deste conteúdo. Todo mundo conseguiu entender essas forças aí, ou tem alguma dúvida? Fala no chat aí, ou então no áudio. Vocês entenderam todas as forças? Beleza. Tranquilo. Pessoal, se alguém não entender algum ponto, pode colocar aí no chat que eu dou uma olhadinha, eu explico de novo se precisar, tá bom? Então, agora que a gente representou as forças, galera, nós precisamos usar a ideia do equilíbrio. Então, de novo, a gente vai usar a ideia do equilíbrio, tá? Agora, a gente tem que olhar tanto o eixo X quanto o eixo Y para cada um. Olhando aqui para o bloquinho B, fica fácil de ver o seguinte, ó. A tração que está puxando para a esquerda, tentando fazer o bloco B deslizar, ela em módulo vai ser igual à força de atrito no bloco B. Está aqui. Do equilíbrio no eixo X do bloquinho B, nós temos essa igualdade. Tração menos a força de atrito igual a zero, porque elas estão se equilibrando. Uma outra equação que surge aqui do bloco B, e é importante também, é no eixo Y do bloco B. Vamos fazer as duas juntas aqui. Novamente, nós enxergamos que o peso de B, vou pôr normal menos peso de B, né? A normal menos o peso de B também é igual a zero. Então, nós temos aí essas duas equações de equilíbrio, né? Para o bloquinho B. Então, equilíbrio na vertical e equilíbrio na horizontal fornece essas duas equações aqui, quer dizer que a tração é igual à força de atrito e a normal é igual ao peso do B. Tudo bem? Agora, no bloquinho A, a gente tem que lembrar que esse peso aqui, ele é decomposto, né?
a gente tem que decompor esse peso aí. Dessa forma, quando a gente decompõe essa força-peso, nós vamos ter as componentes Px e Py, né? Lembramos que o Px está na direção do plano inclinado e o Py está perpendicular, né? Então, a gente tem mais ou menos essas componentes aqui. Eu vou melhorar a posição. Então, a gente decompõe o peso aqui em Px e decompõe o peso em Py. Então, esse aqui é o peso de A no eixo X, esse aqui é o peso de A no eixo Y, e esse cara, ele está para cá. Ficou meio embaçado aqui o desenho, que ele é pequeno, mas eu acho que está dando para entender, né? Então, temos PAX e PAY. O que a gente lembra? Esse ângulo de inclinação aqui, ele fica entre o peso e a componente Y do peso. Então, eu já mostrei para vocês mais de uma vez que nós ficamos com essas igualdades aqui, ó. A componente X do peso de A é o peso de A vezes o seno do ângulo, porque se a gente arrasta ele para cá, ele vai ser o cateto oposto. E a componente Y do peso de A vai ser o peso de A vezes o cosseno desse ângulo, porque a componente Y do peso vai ser o cateto adjacente. Então, isso aqui eu mostrei na aula, já expliquei algumas vezes para vocês, eu acho que já deu para entender. Então, agora, pensando nisso, a gente consegue montar as equações de equilíbrio para o peso, para o bloquinho A. O bloquinho A está em equilíbrio, o bloquinho A está em equilíbrio também, então o somatório das forças em A vai ser igual a zero. Se a gente olha para o eixo X, nós vamos ter a seguinte coisa: a tendência do A de deslizar é para a esquerda. Lembrando que ele não desliza, porque está na iminência do deslizamento. Ele está em repouso, por isso que o somatório das forças é igual a zero. Contudo, ele tem uma tendência de deslizar aqui descendo o plano inclinado. Então, eu vou dizer que a força resultante, ela vai ser tudo aquilo que ajudaria no movimento, menos tudo aquilo que atrapalharia o movimento. Então, a gente tem a componente X do peso tentando fazer ele deslizar, menos a tração que está atrapalhando o bloco A de deslizar, menos a força de atrito que atua no corpo A, que também está atrapalhando ele a deslizar. Essa equaçãozinha aqui é o equilíbrio ao longo do eixo X do bloco A. Se a gente pensar aqui ao longo do eixo Y, a gente tem uma equaçãozinha muito simples, que é o seguinte: a normal menos a componente Y do peso de A, igual a zero. Então, a normal está se equilibrando com a componente Y do peso do bloco A. Com essas quatro igualdades, pessoal, a gente consegue resolver algumas coisas. Eu vou até inverter aqui, para vocês entenderem melhor. E eu vou pegar aqui essa equação. Vou pegar essa equação aqui, do eixo X para o bloco A, e vou desenvolver ela substituindo os resultados das outras equações. Então, trazendo essa equação para cá, o que a gente obteve aqui, ó? O peso, a componente X do peso de A, menos a tração. Só que dessa equação aqui, a gente vê que a tração é o atrito que atua em B. Dessa equaçãozinha aqui, ó, do equilíbrio do bloco B na horizontal. A gente vê que a tração é igual ao atrito que atua no corpo B. Então, no lugar da tração, coloquei o atrito que atua no corpo B. E menos o atrito que atua no corpo A. Coloquei aqui. Então, primeira substituição eu já fiz. No lugar da tração, eu coloquei o atrito em B. Joia? Bom, depois disso, o que eu fiz? Eu substituí essa equação, a componente X do peso é igual a peso vezes o seno do ângulo, que no caso é 30 graus. Coeficiente de atrito no corpo B vai ser o coeficiente a força de atrito no corpo B é o coeficiente de atrito vezes a normal em B. Então, aqui, pessoal, é importante a gente diferenciar, tá? Essa aqui é a normal em B, essa aqui é a normal em B, tá bom? Desculpa, essa aqui é a normal em B, essa aqui é a normal em A.
Não ficou bonito, mas só para diferenciar, eu não quero perder tempo aqui com a anotação, tá bom? Então, a gente tem que diferenciar a normal em A é diferente da normal em B. Então, o atrito em B é o coeficiente de atrito vezes a normal que atua no bloco B. O coeficiente de atrito em A é o força de atrito em A é o coeficiente de atrito vezes a normal que atua em A. Então, usei a fórmula da força de atrito em cada um dos blocos aqui. E agora nós enxergamos as outras duas equações aqui, ó. O peso de B, nós vimos que a normal em B é igual ao peso de B, do equilíbrio no bloco B aqui. Então, normal em B é igual ao peso de B do equilíbrio no bloco B. A normal em A, nós vimos que ela é igual a componente Y do peso de A, do equilíbrio aqui no bloco A. Então, a normal em A é igual a componente Y do peso de A. E aí eu coloquei aqui, componente Y do peso de A é o peso de A vezes o cosseno de 30. Tá aqui. A gente fica com essa equaçãozinha que aparentemente é meio grande, mas a gente pode pegar esses termos aqui que estão negativos, ó, a gente pode colocar eles, passar para o outro lado positivos e colocar o coeficiente de atrito em evidência. Então, passa tudo positivo, coloca o coeficiente de atrito em evidência, vai ficar coeficiente de atrito, que multiplica o peso de B, mais o peso de A vezes o cosseno de 30, que era a componente Y do peso de A. E agora, esse termo que está dentro do parênteses aqui, está multiplicando o coeficiente de atrito, ele passa dividindo. Então, nosso coeficiente de atrito ele vai ser o peso de A seno 30, dividido por esse parênteses, peso de B mais o peso de A cosseno 30. E agora, galera, é só substituir valores e fazer a conta. Então, assim, é uma questão um pouco trabalhosa, mas a ideia é exatamente igual à ideia da questão anterior. Representa as forças, monta a condição de equilíbrio para cada corpo, tanto na horizontal quanto na vertical, e vai usando as equações para obter o que você quer. E eu não vou continuar, porque essa continha vocês dão conta de fazer. Alguma dúvida, galera? Deu para entender essa questão? Deu, obrigado, professor, pelas Tranquilo? explanações aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Galera, só para avisar, a questão 3, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. A única diferença é que na questão 3, o sistema não vai estar em equilíbrio, porque a gente vai estar atrás do coeficiente de atrito cinético. Então, lá o sistema vai ter uma aceleração. Então, nós vamos ter que mudar aqui, ó. Quando a gente olhar para os eixos X, nós vamos ter que mudar. Onde tem zero, vai virar massa vezes aceleração. Nessa equação aqui e também nessa equação aqui. Aqui vai ficar massa de B vezes aceleração, aqui vai ficar massa de A vezes aceleração. Faz a mesma coisa de substituindo, tudo igual. A diferença é que depois do zero não vai ser, depois da igualdade não vai ter zero. Vai ter a soma das massas vezes a aceleração. E aí basta desenvolver essa ideia que vocês chegam no coeficiente de atrito cinético, tá? Então, a questão 3 é o mesmo jeitinho de resolver, só que o sistema vai estar com aceleração, vai estar em movimento, então a gente tem que usar a segunda lei de Newton com aceleração não nula, tá joia? Então, vai mudar aqui e aqui, massa de B vezes aceleração, massa de A vezes aceleração, soma as duas equações, você vai chegar exatamente nessa equação, só que aqui no lugar do zero, você vai ter massa de A mais massa de B vezes aceleração, e aí você vai conseguir achar o coeficiente de atrito cinético para esse probleminha aí, tá bom? Então, é a mesma ideia, só que com essa pequena diferença, que é a questão 3. Tudo bem, galera? Nesse caso, não dá para usar aquela formulinha que você passou na aula por causa do ângulo, né? Porque, cara, exatamente, por conta do ângulo, aí muda um pouco a formulinha. A ideia dessa questão é justamente colocar uma proposta de experimento um pouco mais complexo do que o que eu coloquei na aula, mas se vocês repararam, a ideia de solução é a mesma. Inclusive, para quem perguntou aí, acho que foi, quem foi que perguntou, meu Deus, deixa eu ver aqui, Guilherme. Inclusive, dá para perceber o seguinte, olha só que interessante, se não tivesse o bloco B, imagine que não tem o bloco B, ia ser só o bloco A no plano horizontal, né? sim, essa é a demonstração que o senhor fez, né, na aula.
ia ser a demonstração que eu fiz na aula. Então, a única diferença aqui é que a gente adicionou aqui, ó, o bloquinho B. Então, o peso dele contribuiu para segurar o sistema, e isso contribui de forma a diminuir o coeficiente de atrito do experimento que você está lidando. Não que diminui o coeficiente de atrito entre as superfícies, mas fornece um valor dependendo de massas menores, né? O bloco A aqui, ele pode ter uma massa pequena, vamos dizer assim. Ou seja, é a mesma demonstração, só que você adicionou aqui o peso de um bloquinho. No caso dessa questão 3, você vai ter uma coisa parecida também. Você vai ter uma equação muito próxima da que eu obtive lá na aula, só que vai aparecer aí os ângulos do plano inclinado e etc. Massa, valeu, professor. Beleza? Pessoal, alguém quer que eu resolva mais alguma questão? Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, a única dúvida que eu tenho é na hora de arredondar, você usa quantas casas? Eu sempre erro umas. Cara, varia muito, porque, por exemplo, se for uma questão, por exemplo, coeficiente de atrito é um valor entre 0 e 1. Então, é um valor pequeno. Então, a margem de erro fica pequena. Porque a margem de erro é percentual. Deu Então, para entender? Tá, mas aí Aí você eu usa recomendo assim, ó, quantos casos? se o valor for pequeno, tipo entre 0 e 1, usa 3 casas decimais. Ah, beleza. Se a resposta for um valor grande, uma coisa grande, assim, aí você pode usar 2 casas decimais apenas, que é suficiente. Tranquilo, então. Beleza? Beleza. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu vou encerrar. Se ninguém tem dúvida, não querem que eu resolva mais nada, era isso que eu queria para hoje, resolver algumas dúvidas que vocês tenham, e também comunicar essa reabertura das atividades, lembrando que essa é a minha forma de recuperação, tá, galera? Então, as atividades das aulas 9, 10, 11, 12, 13 e 14 estão abertas até o dia 9 de fevereiro, ou seja, até terça-feira que vem, para vocês colocarem em dia. Quem quiser tentar melhorar a nota também pode tentar melhorar a nota. E essa é a minha forma de recuperação, tá? Então, é isso. Não tem atividade para hoje, é só colocar em dia as atividades. E na sexta-feira, pessoal, a gente vai começar um novo tema, tá? A gente terminou essa parte aí de leis de Newton e a gente vai começar a trabalhar com trabalho e energia. A gente vai passar para esse tema de trabalho e energia, tá joia? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, por hoje é isso. Agradeço a presença de vocês aí. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Wellington, joia? Só uma dúvida, essa aula de hoje, é porque eu cheguei agora, finzinho da aula, o senhor vai postar no NERD a gravação? Eu gravei ela, vou até parar a gravação aqui agora